Acompanhe agora os destaques da Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Bom dia a todos, podemos se sentar. Invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos deste dia, eu declaro aberta a primeira sessão ordinária da SDI1, do Tribunal Superior do Trabalho. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que acompanham, senhoras e senhores advogados, Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, representante do Ministério Público, senhoras e senhores servidores, registro a ausência justificada nesta sessão do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e os processos de Sua Excelência vão ficar todos adiados para a próxima sessão. E também informo que o ministro Brito Pereira está comparecendo nesse momento à reunião do Colé-Precor, também não estará presente no começo da sessão, virá mais tarde. Eu franquei a palavra aos ilustres pares que eventualmente quiserem fazer uso dela. Não havendo ninguém que quiser fazer uso, vamos à preferência dos senhores advogados. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Embargos em recurso de revista 10.778 de 2013. Embargante, órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário dos portos organizados do Rio de Janeiro, Itaguaí, Forno e Niterói. Embargado Mário Oliveira Silva Júnior. Neste processo, ao registro de impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, a terceira turma dessa corte deu provimento ao recurso de serviço reclamante e deferiu indenização compensatória pela supressão das horas extraordinárias habitualmente prestadas nos termos da súmula 291. Opostos os embargos, a presidência admitiu o recurso ao relatório. Eu estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Quanto ao tema, indenização por supressão de horas extraordinárias, portuária avulso, eu estou salientando de forma sintética que não se conhece recurso quando o único aresto paradigma trazido a confronto mostra-se inespecífico. De fato, o precedente trazido a confronto trata da hipótese em que a negociação coletiva foi benéfica ao trabalhador, pois diminuiu o excessivo número de horas extraordinárias prestadas, fixando o turno de trabalhos menores, enquanto que no presente caso houve a supressão de horas extraordinárias decorrente de descumprimento do intervalo interjornada ao longo de 15 anos. Além disso, e o mais importante, a meu juízo, o referido aresto paradigma dá conta de que não houve redução de salário, premissa fática estranha ao acórdão recorrido. Analisando inteiro o teor do paradigma cotejado, verifica-se que a hipótese nele ventilada não se assemelha de fato ao caso presente, pois foi firmado ajuste coletivo para reduzir o excessivo número de horas extraordinárias prestadas pelos trabalhadores sem que houvesse prejuízo salarial, pois assegurado o pagamento do salário nominal, incidência da súmula 296. Por isso que estou votando no sentido de não conhecer do recurso. Doutora Renata. Excelência, peço a palavra pelo recorrente, com procuração nos autos. Então, e é concedida pelo tempo regimental. Egrégia sessão, entende a embargante que o aresto cotejado a título de divergência nos embargos é específico, com todas as vênias do voto de Sua Excelência o ministro relator, tendo em vista que examina exatamente a mesma questão da supressão de horas extras e da indenização devida em razão dessa supressão, tendo se reportado a hipótese muito semelhante à que ocorreu nos autos,
em que houve diminuição do excessivo número de horas extras prestadas, com a consequente adoção de turnos de trabalhos menores, porque seriam uma consequência da redução, da diminuição das horas extras. No caso do aresto paradigma, ao examinar o pedido de aplicação da súmula 291 do TST, que foi exatamente a súmula que orientou a condenação nos autos, esse aresto paradigma indeferiu a aplicação da súmula 291 ao argumento de que havia normas coletivas prevendo a diminuição do número de horas extras prestadas. Então, prestigiou, assim, a saúde do trabalhador. No caso concreto, foi exatamente o que aconteceu, tendo em vista tratar-se de reclamante que prestou horas extras durante 15 anos e que teve suprimidas essas horas extras porque deixou de existir na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a previsão para a efetivação dessas horas extras. Então, a partir da alteração da norma coletiva, passou-se a respeitar a previsão legal de 11 horas de descanso. Então, a preocupação, realmente, no caso, foi com a saúde do trabalhador e não exatamente com essa manutenção da condição anterior de prestação de horas extras, mesmo durante o intervalo intrajornada, que não era respeitado por previsão de norma coletiva, e se continuasse a não ser respeitado, já não teria mais essa previsão e poderia acarretar até mesmo sanções legais ao OGMO. Como se sabe, a condição de trabalho dos trabalhadores portuários avulsos é completamente diferenciada. Trata-se de trabalhador que coloca a sua mão de obra à disposição e que é aproveitado conforme necessidade. Então, na verdade, nunca houve, ao contrário da previsão da súmula 291, um regime de trabalho extraordinário, propriamente dito. Na verdade, havia jornada legal de 6 horas para cada escala de trabalho, e o trabalhador participava dessas escalas de trabalho por engajamento, ou seja, ele se apresentava e trabalhava. Agora, por força da lei número 9.719/98, ele deve, então, se submeter a um intervalo de 11 horas interjornadas. Por isso, então, deixou de acontecer essa prestação laboral durante o período de 11 horas interjornadas. Não se trata, portanto, da hipótese contemplada na súmula 291 do TST, que foi, com todas as vênias, indevidamente aplicada. A especificidade do aresto resultou, inclusive, na admissão destes embargos perante a presidência da Igreja Terceira Turma, que considerou que havia identidade entre as hipóteses fáticas tratadas. Espera-se, assim, dessa Igreja Turma, o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial e o seu provimento, em face da indevida aplicação da súmula 291 do TST, para que se restabeleçam as decisões de primeiro e segundo graus proferidas nos autos. Perfeito. Ministro Vieira de Mello. Senhor presidente, cumprimentando a nobre advogada, eu realmente não discuto aqui enquadramento jurídico, as consequências legais dele decorrente. Apenas restringo o meu exame à admissibilidade do recurso, porque, considerando a natureza dessa sessão, é indispensável que as premissas fáticas sejam exatamente as mesmas para que nós possamos adentrar no mérito e verificar a legalidade e o equacionamento que foi dado à causa. As folhas 3 do meu voto, eu digo o seguinte: o que diz o único aresto trazido a confronto? Ele diz o seguinte: os elementos de prova consignados pelo TRT dão conta que as categorias profissional e econômica firmaram normas coletivas prevendo a diminuição do excessivo número de horas extras prestadas com a contrapartida da adoção de turno de trabalhos menores sem redução de trabalho.
negociação coletiva, redução do número de horas sem redução de salário. Continuando nesse mesmo aresto, nesse contexto não há como se reconhecer que foi contrariada a súmula 291. Esse foi o entendimento, então, sufragado pela 5ª turma do Tribunal Superior, de lavra da então ministra Cátia Arruda. Na hipótese vertente, que eu transcrevo exatamente as folhas 14, se diz o seguinte: a construção equivocada que se mencionou no acórdão diz respeito ao pedido de indenização e não à redução das horas extras, pois, como o próprio embargante admite, nas razões dos embargos, houve supressão parcial e não total de horas extras. Essa situação se coaduna com o que as partes ajustaram nas normas coletivas, fato também admitido pelo embargante às folhas 666, 6º parágrafo do recurso, sob existência de real interesse na redução da quantidade das excessivas horas extras. Assim, se não houve a supressão total, mas a parcial das horas extras, com a manutenção do salário nominal, não se cogita de ajuste em prejudicial para o embargante sob pena de se reputar irregular o ato que ele mesmo deu causa. A meu juízo, as premissas fixadas, elas não se assemelham. Por isso que eu estou respeitosamente mantendo o voto no sentido de não conhecer do recurso. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido, nós temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 130.840 de 2005. Embargante Rodrigo de Oliveira, embargado IBI, administrador e promotora limitada. A palavra ilustra o relator, ministro José Roberto Freire Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se de embargos interpostos pelo reclamante contra a decisão proferida pela Egrégia 7ª turma desta Corte Superior, que deu provimento ao recurso de revista da reclamada quanto ao tema empresa administradora de cartões de crédito, equiparação a bancário, limites, súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho, para declarar que as financeiras se equiparam aos estabelecimentos bancários apenas quanto à jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT, não sendo aplicáveis ao reclamante os demais benefícios concedidos em norma coletiva própria da categoria dos bancários, após a interposição de embargos de declaração, providos apenas para prestar esclarecimentos, o reclamante interpôs embargos para esta subseção 1, alegando que a turma equivocou-se ao adotar a premissa de que o regional o teria enquadrado na categoria dos bancários, pois, na realidade, o enquadramento foi na categoria dos financiários, com a aplicação das normas coletivas que lhes são próprias. E está alegando violação dos artigos 897, parágrafo 5º, inciso 2 da CLT e demais dispositivos do CPC, e contrariedade à própria súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho por sua má aplicação. Traz arestos para comprovar divergência jurisprudencial, invocando ainda a súmula 283 do STJ. E aqui, senhor presidente, senhores ministros, eu estou que o reclamante ajuizou esse pleito, ajuizou esta demanda, buscando seu enquadramento na categoria dos financiários, com a aplicação das normas coletivas dessa categoria e o reconhecimento da jornada de trabalho de 6 horas. E o pedido foi julgado improcedente na primeira instância, embora julgado procedente no regional, determinando-se a aplicação ao contrato de emprego do autor, as normas coletivas acostadas às folhas dos autos, declarando-o como financiário e aplicando a súmula 55 do Tribunal Superior do Trabalho. A turma, por sua vez, deu provimento ao recurso de revista do reclamado para, aplicando a súmula 55 desta Corte, declarar que não se aplicam ao reclamante as normas coletivas dos bancários, pois as financeiras se equiparam aos estabelecimentos bancários apenas no tocante à jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT. Do teor da decisão embargada, verifica-se que não houve sucumbência do reclamante nesse ponto do enquadramento do reclamante, pois no julgamento dos embargos de declaração por ele interpostos, a turma esclareceu que a questão discutida no acórdão proferido no julgamento do recurso de revista da empresa limitou-se
a questão da jornada de trabalho do reclamante, sem qualquer consequência quanto ao seu enquadramento como financiário e a aplicação das normas coletivas pertinentes a essa categoria, o que foi mantido. Diante disso, verifica-se que nada foi alterado em relação ao seu enquadramento como financiário e ao deferimento dos pedidos iniciais derivados da aplicação dessas normas coletivas próprias da categoria. Nesse sentido, portanto, a parte não tem interesse recursal, uma vez que a sua pretensão nestes embargos é a de que seja mantido o seu enquadramento como financiário e a aplicação das normas coletivas dessa categoria específica, o que já foi deferido pela Corte Regional e foi mantido pela turma. Portanto, eu não conheço dos embargos. Perfeito. Doutor Torres. Eu peço a palavra, Excelência. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedido. Eminente presidente e egresso colegiado. Realmente, essa é uma situação meio anormal. O relator parte da premissa que ele já ganhou o que está pedindo nos embargos. Não tenho essa certeza. Muito menos não posso ter a certeza como agirá o juiz da execução. Na realidade, se diz o seguinte: o TRT, reconhecendo a situação do financiário do empregado e de uma instituição financeira da reclamada, deferiu as vantagens próprias dos financiários, não dos bancários, do instrumento normativo no Rio de Janeiro. E o TST cassou, limitou apenas ao reconhecimento da jornada de 6 horas. Então, nos parece que o acórdão embargado, em momento algum, defere, tanto de provimento parcial ao recurso do reclamado. Para quê? Exatamente para excluir da condenação a extensão às vantagens asseguradas no instrumento normativo. Essa é a questão. E aí nos parece que, no particular, não só há o interesse recursal, porque há uma sucumbência parcial, e como há condições de conhecimento também dos embargos. Em primeiro lugar, no que diz respeito à possibilidade de conhecimento ou não do próprio agravo de instrumento. Porque é fundamental para o delírio da questão o próprio teor dos instrumentos normativos, folha 61, 133. E que a embargada, no agravo de instrumento, não trasladou essas peças que eram essenciais. Se discute a natureza de quem fez, quem assinou os instrumentos normativos, essas peças teriam de estar lá. E elas não foram trasladadas. Se trata, portanto, de peças essenciais para o deslindo da questão. E aí se argui nos embargos, e com divergência específica da 5ª turma do TST, dizendo que, quando se trata de um agravo, com a ausência de peças essenciais no entendimento da matéria, não se pode conhecer. E foi o que fez a Corte. De outro lado, não se pode falar na falta de pré-questionamento, porque a parte valeu dos declaratórios. Ora, se a turma não examinou, a súmula 297 do TST dá a forma como se resolver essa questão. Fez os embargos. Mantido o silêncio, a matéria está pré-questionada. Disse A, não se pré-questionam por suposição, fatos, realmente é da lógica elementar. Eu não posso pré-questionar por suposição, por uma ilação, fatos. Mas aqui não é apenas fatos, é a própria tese que está pré-questionada. Por outro lado, no mérito também, a parte conseguiu trazer arestos específicos, dizendo que, em se tratando de financiários, não de bancários, é legítimo o pedido de diferenças asseguradas em convenções coletivas de trabalho para os financiários, é o que é a hipótese dos autos. Aqui não se trata de um bancário, nem quer ser bancário, ele quer ser financiário. Se trata de uma empresa de cartão de crédito, explorador de cartão de crédito. Então, nos parece que, com todo o respeito e admiração que tem ao nobre relator, nosso mestre, sempre entendemos que os embargos merecem conhecimento, por divergência, e, no mérito, o recebimento
para se definir a reforma do acordo embargado e o restabelecimento do acordo regional. Perfeito. Doutor Vitor, por enquanto, apenas o registro da presença, né? Então, o ministro José Roberto com a palavra. Senhor presidente, um rápido esclarecimento, cumprimentando, uma vez mais, o doutor José Torres das Neves, decano dos advogados trabalhistas no Distrito Federal, e cumprimentando pelo seu zelo profissional. Eu reafirmo o meu voto no sentido de que, realmente, não se justifica data vênia essa preocupação que foi bem exposta da tribuna. O pedido inicial, eu transcrevo aqui o próprio teor da decisão da turma, que transcreveu o trecho pertinente do acórdão regional que deu provimento ao recurso ordinário do reclamante, está a folha 6 do meu voto, e, ao final, a conclusão é muito clara de acolhimento da pretensão inicial do reclamante, ao dar provimento ao seu recurso ordinário no regional, dizendo o seguinte: sendo a ré uma instituição de crédito, investimento e financiamento, de se aplicar ao contrato de emprego ao autor as normas coletivas acostadas às folhas 62 e 131, declarando-o como financiário e aplicando a súmula 55 do Colento TST. Deferem-se, assim, os itens C, declaração de financiário, não se fala que é bancário. Item G, ajuda à alimentação, diferença de vale-transporte, reajustes salariais e piso salarial com reflexos, anuênio, abono salarial único, PLR e aviso prévio adicional, curso de requalificação profissional e multa normativa, todos indicados no pedido autoral e derivados das normas coletivas dos financiários. O recurso de revista da reclamada veio, e logo a seguir está transcrito no acordo turmário, sustentou a impossibilidade de equiparar o reclamante ao bancário, de forma a receber os benefícios contemplados a essa categoria. Não se trata disso. O pedido inicial era de benefícios das normas dos financiários que estão nos autos. E veio a turma e deu provimento ao agravo de instrumento da reclamada, inicialmente, depois ao recurso de revista, apenas para reafirmar, e isso está no mérito, folha 9 dos autos, depois de conhecer por contrariedade à súmula 55, deu provimento parcial apenas para declarar que as financeiras equiparam-se aos estabelecimentos bancários tão somente quanto a jornada de trabalho, prevista no artigo 224 da CLT, sendo inaplicáveis ao reclamante os demais benefícios concedidos em norma coletiva própria da categoria dos bancários. Essa mesma preocupação foi manifestada pelo reclamante em seus embargos de declaração, na turma. E a folha 9 eu transcrevo, inclusive um trecho grifado. E a turma diz o seguinte: esta turma deu provimento ao recurso de revista para declarar que as financeiras equiparam seus estabelecimentos bancários tão somente quanto a jornada de trabalho prevista no artigo 224 da CLT, reformando o acórdão do Tribunal Regional apenas no que toca à aplicação ao contrato de trabalho do reclamante dos benefícios concedidos em normas coletivas próprias dos bancários. E não foi isso que foi deferido, foram os benefícios dos financiários, devidamente indicados. E prosseguiu: assim é de se esclarecer que não houve qualquer modificação do acórdão do Tribunal Regional quanto ao enquadramento do reclamante como financiário e nem quanto ao deferimento dos pedidos derivados da aplicação das normas coletivas próprias dos financiários. E eu grifo: a questão discutida no acórdão embargado limitou-se à jornada do reclamante, sem qualquer consequência no tocante ao seu enquadramento como financiário e à aplicação das normas coletivas pertinentes a essa categoria, como decidido pelo Tribunal Regional. Manteve a condenação quanto a isso. Por isso é que eu entendo, respeitosamente, que não há interesse, compreendendo a preocupação, mas eu não tenho dúvidas de que, na liquidação, isso está muito claro e não haverá nenhum prejuízo. Então, eu mantenho meu voto. Não conheço, por falta de interesse. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo se decidido nos termos voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Valmir Oliveira da Costa. Embargos em recurso de revista 191 de 2011. Embargante Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., embargado Reinaldo Albino Conrado.
palavra, o relator, ministro Valmir Oliveira da Costa. Senhor presidente, eu vou sintetizar meu voto. Entendo que o recurso de embargos não logra ser conhecido. A premissa fática que eu registro ao final do meu voto é de que o acordo da turma foi proferido entre 27 de 9 de 2012 e 21 de 11 de 2016 e enfrentou o mérito da controvérsia alusiva à forma de cálculo do divisor do bancário. Portanto, atrairia incidência já da decisão proferida pelo plenário desta Corte, que alterou a redação do item 2 da súmula 124. Em razão da jurisprudência iterativa e atual desta Corte a respeito de não cabimento de embargo nessa hipótese, em que houve juízo de mérito na turma do tribunal a respeito do divisor do bancário, eu não diviso aqui violação, porque a lei não admite, tampouco dissenso jurisprudencial na matéria já pacificada pelo Tribunal Pleno. A minha proposta de voto, portanto, é não conhecer do recurso de embargos em síntese. Doutora Márcia. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, com procuração nos autos, eu vou apenas requerer o registro da presença. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidimos, temos o voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 107.600 de 2008. Embargante Brasil Center Comunicações Limitada. Embargada Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A. e Gustavo Santos Sugarra. Neste processo, há impedimento do excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho. Então, com a palavra, o ministro Zé Roberto Pimenta. Senhor presidente, senhores ministros, tratam-se de embargos interpostos pela reclamada contra a decisão proferida pela Egrégia Sexta Turma desta Corte Superior, que não conheceu integralmente do seu recurso de revista. Argui a reclamada em seus embargos para esta subseção, que deve ser afastada da equiparação salarial, tendo havido violação do artigo 461 da CLT e contrariedade à súmula 6, item 6 e 126 do Tribunal Superior do Trabalho, alegando também haver divergência jurisprudencial, trazendo arestos para o cotejo. Mais um caso da chamada equiparação salarial em cadeia, é um tema importante, que foi objeto de muita discussão aqui, mas que é um tema datado, né? É um tema que realmente se aplica aos casos pregressos, aos casos anteriores à última modificação das normas legais que tratam do assunto. Mas, de qualquer maneira, a decisão da Egrégia Sexta Turma foi proferida, a meu ver, em exata conformidade com o entendimento que acabou se consolidando a respeito do tema, através das sucessivas modificações que foram produzidas no nosso verbete jurisprudencial da súmula 6, item 6. Insiste a reclamada em seus embargos que não teriam sido provados os requisitos do artigo 461 da CLT em relação ao paradigma inicial da cadeia equiparatória, e teria sido esse fato consignado no acórdão regional. Daí a alegação de contrariedade à súmula 126. Então, aqui a alegação é de contrariedade à própria súmula 6, item 6, e eu acho que essa é a questão central que deve ser examinada. E ressaltando desde logo as dificuldades de se conhecer dos embargos a esta subseção por contrariedade à súmula 126. Mas aqui também não me parece que os dados fáticos constantes no acórdão regional que foi examinado pela turma tivessem elementos fáticos suficientes para impedir o entendimento da turma. Na verdade, inclusive, o acórdão regional foi favorável a reclamante, e não o contrário. Portanto, os dados fáticos que, no seu conjunto, foram utilizados pela decisão regional para chegar à sua conclusão,
foram mantidos, foram corroborados pela decisão turmária. E aqui se trata exatamente de caso em que o reclamante Gustavo, pretendeu o pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação com a paradigma imediata, Flávia, e que, por sua vez, teve reconhecida por decisão judicial a sua equiparação salarial com a paradigma original, Anadeia. Isso está na folha 17 do meu voto. O Tribunal Regional da Terceira Região, que, no mesmo sentido da sexta turma desta Corte, adotou a tese de que, para o reclamante obter diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial, basta comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 461 da CLT, os fatos constitutivos do seu alegado direito, com relação à paradigma imediata, Flávia. E a reclamada insiste em que deveria ter sido demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 461 também em relação à paradigma original da cadeia de equiparação. E a turma não enfrentou exatamente esse ponto, esse particular, por entender que apenas o paradigma imediato deveria ter sido considerado para fins de equiparação. Mas verifico que, mesmo depois da interposição dos embargos de declaração, a turma permaneceu silente quanto a esse aspecto expressamente postulado, qual seja, o de que não foram provados os requisitos do artigo 461 da CLT em relação à senhora Anadeia, paradigma inicial da cadeia equiparatória. Elemento esse que não se extrai, data vênia, do trecho do acórdão regional transcrito pela turma. E aqui eu estou adotando e mencionando precedentes desta subseção, no sentido de que, em se tratando a questão referente ao contexto probatório trazido nos autos, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da equiparação salarial, analisados à luz das atribuições do paradigma remoto para matéria eminentemente de fato, resulta inaplicável o pré-questionamento ficto, previsto na súmula 2973 desta Corte. E cito vários e vários precedentes nesse sentido, para observar que, tecnicamente, essa matéria não foi objeto de discussão na turma, nem sob a ótica de uma possível ou teórica negativa de prestação jurisdicional. Ou seja, não havia no acórdão regional elementos que pudessem permitir a análise da alegada inexistência de identidade funcional entre o reclamante e a paradigma original. E não houve a invocação da negativa de prestação jurisdicional que permitisse a análise dessa matéria sob esse ângulo que agora não é reiterado nos embargos. Por se tratar, portanto, de matéria decidida em consonância com a jurisprudência que se pacificou por meio da súmula 6, item 6 do TST, relembrando que também está assentado que o ônus da prova do preenchimento dos requisitos do artigo 461 da CLT em relação aos paradigmas remotos é da empregadora, da reclamada, e não do autor, e isso foi absolutamente pacificado por esta Corte, não só nesta subseção, como também em sessão do Pleno, em várias sessões do Pleno, fica superada a alegada caracterização de dissenso de teses, razão pela qual eu não conheço dos embargos, ora em exame. É o meu voto. Perfeito. Doutor Aref. Com procuração dos autos, senhor presidente, eu peço uso da palavra. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Senhor presidente, senhores ministros, rendendo a mais respeitosa vênia ao nobre relator, como sempre, um voto proposto muito bem fundamentado. Mas, senhor presidente, esses embargos são de 2010. Estamos em 2018. Se esses embargos tivessem sido trazidos a essa egrégia SDI até o primeiro semestre de 2017, talvez esse advogado nem estivesse nessa tribuna. Mas, senhor presidente, não quero aqui discutir direito intertemporal, em direito material ou direito processual. O que eu quero discutir é súmula 6, inciso 6. Uma das súmulas, como dito ao início do voto do nobre ministro Pimenta, das mais polêmicas da história do Tribunal Superior do Trabalho. O inciso 6º teve idas e vindas ao longo dos anos. Tanto é que esses embargos, repito, de 2010,
estão calcados em jurisprudência firme, divergente, no sentido de que é ônus do empregado provar a identidade de funções com o paradigma remoto. A discussão era essa. E depois se pacificou muito tempo depois, é a súmula 6.6 de hoje. Então, a súmula 6, inciso 6, sempre foi julgada por essa SDI como ela está vigente naquela época. A súmula 6, inciso 6 não é lei, é entendimento desta casa, que sofreu evoluções e retrocessos ao longo da história. Mas hoje é a súmula que está aí. Mas, senhor presidente, o próprio relato do nobre relator nos conduz à total inespecificidade da súmula 126 aplicada pela turma. A discussão aqui está pacífica, está materializada, está clara, tanto o TRT, que foi provocado por declaratórios, quanto a Igreja Sexta Turma, que foi provocada por declaratórios, materializam no sentido de que aqui buscou-se a equiparação com o paradigma direto, quando, na verdade, o direito derivava da equiparação entre o direto com o paradigma remoto. A discussão fática é incontroversa. Mas, senhor presidente, por que eu estou aqui nessa tribuna? Repito, não é para discutir direito intertemporal. É para discutir o seguinte, senhor presidente. Depois de agosto de 2017, a Casa dos Representantes do Povo editou uma lei que vai de encontro ao entendimento jurisprudencial. Não é lei contra lei, não é lei nova contra lei antiga. É uma lei da Casa dos Representantes do Povo dentro do processo legislativo e quem legisla é o legislador. E contraria o inciso 6, a súmula 6, inciso 6 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, com a mais respeitosa vênia ao nobre relator e a essa egrégia sessão, não nos podemos deixar que essa questão nova não seja examinada. Veja bem, não quero discutir da vigência da norma, mas sim uma notícia concreta, um fato concreto de que o legislador regulamentou essa matéria. E ele não exige, ele não admite mais esse tipo de equiparação se utilizando do paradigma remoto. Com isso, senhor presidente, não me alongando mais na decisão, porque o que espera a empresa ver é essa matéria debatida por essa igreja SDI, é que se conheça desse recurso, que com aquele elemento novo, as jurisprudências de 2010 que sustentam, as divergências que sustentam esses embargos, voltam a autorizar o conhecimento. Porque exigem que essa prova seja feita pelo reclamante contra o paradigma remoto. Então, com a mais respeitosa vênia, a igreja SDI entende a empresa embargante que a súmula 6, inciso 6, merece ser revista, independente de discussão sobre direito intertemporal. É o que se aguarda. Ministro Zé Roberto, com a palavra. Senhor presidente, 3 pontos rápidos. Primeiro, não há dúvida que, nesse caso, o acórdão regional negou-se a analisar a questão comparando o trabalho do reclamante com o paradigma original. Negou-se. E isso foi objeto de embargos, e isso está claro também na decisão turmária. Mas não houve, por parte da reclamada, arguição de negativa de prestação jurisdicional. Em vários casos, nós aqui acolhemos essas negativas, mandamos voltar para analisar, até para atender ao entendimento da nossa súmula 6, item 6. Não há aqui possibilidade, não há como se analisar a questão sobre esse primeiro ponto. Segundo ponto, o ilustre patrono, com a sua competência, com seu zelo, foi muito claro ao dizer que os arestos trazidos a cotejo, de turmas, arestos mais antigos, diziam que era ônus do reclamante comprovar também a existência de identidade funcional entre ele e o paradigma original, o primeiro, o que está absolutamente superado pelo entendimento reiteradamente proclamado do verbete, do item 6 da nossa súmula. Por isso não é possível conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial. Esse entendimento desses arestos turmários está inteiramente superado. Terceiro ponto, aqui invoca-se com todas as vênias, sim, o direito intertemporal, para se pretender aplicar o novo entendimento, indubitavelmente consagrado pela nova lei, quanto à matéria, a um caso antigo, a um caso que certamente deve ser regido e decidido à luz da norma hoje revogada, razão pela qual eu mantenho meu voto. Pergunto se há alguma divergência.
Senhor presidente, eu peço vista regimental. Então, vista regimental, ministra Cristina. Senhor presidente, eu gostaria de antecipar meu voto, pedindo vênia à ministra Cristina Peduzzi. Sim, então, ministro Valmir, com a Senhor palavra. presidente, com a devida vênia do doutor Aref, ilustre advogado, combativo, mas ele não está querendo discutir direito intertemporal, ele está querendo discutir a aplicação da lei no tempo, que é direito intertemporal. A SDI já sinalizou aqui, inclusive em processos em que se discutia a aplicação retroativa da Lei 13.429, a lei da terceirização, nós não podemos aplicar o novo diploma legal a situações pretéritas já consolidadas sob o império da lei antiga. Ora, nós vamos o quê? Rasgar a Constituição Federal, a lei de introdução, a LINDB, para aplicar retroativamente um preceito de uma lei nova. Quer dizer que, na linha do pensamento do ilustre advogado, 10 anos depois dos embargos, o legislador, então, veio e criou uma nova regra dizendo que não cabe mais a equiparação remota, vamos dizer assim. E aí nós vamos pegar aqueles processos que já houve até coisa julgada, vão ser desconstituídos. Contra, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que sequer aplicou o artigo 841, parágrafo 5º, se não me engano, 844, para fim da CLT, aquela questão de inexigibilidade de título executivo em plano econômico. Enquanto o tribunal não der uma posição oficial em termos da jurisprudência consolidada a respeito da irretroatividade, embora já haja sinalização desta SDI e de todas as turmas, pelo que eu conheço, no sentido de que a lei nova não pode ser aplicada ao passado, principalmente em questões de natureza processual, como é aqui, embora o tema diga a respeito de direito material e equiparação, mas a pretensão é de aplicação da lei no tempo processual, porque ele quer que uma norma de direito material seja retroativa para um recurso já julgado, inclusive. O recurso já foi julgado na turma. Aqui é apenas um embargo de divergência para que nós possamos saber. Há divergência? Não há divergência. Há convergência com o quê? O entendimento da turma que aplicou a súmula 6 do tribunal vigente. Vigente, dispositivo de lei posterior, não pode alterar esta regra, e eu gostaria que isso ficasse bem claro, mas eu tenho certeza que nós vamos continuar respondendo embargo de declaração sobre a aplicação retroativa desta lei nova, 13.467, para situações, repito, que não podem ser modificadas pela lei nova, pena de violação literal, estridente, inequívoca da Constituição Federal. É o meu voto, pedindo vênia para a ilustre colega que solicitou vista do processo, senhor presidente. Eu acompanho integralmente, com as homenagens de estilo, o ilustre ministro relator. Então, fica com vista regimental, ministra Maria Cristina Peduzzi, com notas taquigráficas à sua excelência, inclusive da sustentação oral. Senhor presidente, eu peço as mesmas notas, por favor. Tá, notas também para o ministro Zé Roberto Pimenta. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Brito Pereira, visitor excelentíssimo senhor ministro Caputo Bastos. Embargos em recurso de revista 991 de 2011. Embargante Ayrton de Oliveira Mendes, embargado órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário Aposto Porto Organizado do Rio Grande. O julgamento desse processo foi suspenso após consignar o voto do excelentíssimo senhor ministro relator no sentido de conhecer e dar provimento aos embargos, e do excelentíssimo senhor ministro Ives Ganda Martins Filho, no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos. Então, com a palavra, o ministro Vistor Caputo Bastos. Não, esse eu não participo. Eu não participo desse? Não, né? Se é vista, eu não participo, né? O quê? Eu não participo desse Presidente, julgamento. Participa, sim. Ah, participo? Pode cancelar o pregão, por favor, presidente? Sim. Qual o número?
991, dígito 79, 2011. Presidente, Sim. nesse intervalo aqui, eu queria só pedir desculpa a Vossa Excelência e justificar o meu retardo ao chegar aqui, à SDI, é que eu fui convidado a fazer uma visita ao Colégio Precor e foi mais ou menos com uma condução coercitiva. Eu tive que ir, né? E saí de lá agora e trago à SDI uma saudação especial do colégio, na pessoa do desembargador Wilson Fernandes. Muito bom. Eu havia avisado de qualquer forma, Vossa Excelência estava lá participando da reunião do Colégio Precor. Agradeço a compreensão, presidente. Tá ótimo. Presidente, é o EED 991. Então, com a palavra, o ministro Guilherme Caputo Bastos. Presidente, eminentes colegas, eu vou tentar resumir a questão e uma atenção até pela peculiaridade da discussão encetada neste recurso. A 8ª turma, em acordo da eminente ministra Maria Cristina, conheceu de um recurso interposto pelo OGMO Rio Grande e lhe deu provimento para restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de horas extraordinárias em face do descumprimento do intervalo interjornadas. Eu transcrevo aqui a fundamentação do acordo de Sua Excelência. O reclamante impôs embargos, interpôs recurso de embargos, sustentando que a Egrégia 8ª Turma, ao reformar o venerando acordo regional, teria divergido do posicionamento de outras turmas dessa Corte, aduz uma série de fundamentos. O eminente ministro relator, ministro Brito Pereira, votou no sentido de conhecer do recurso de embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, dar-lhe provimento, e apresentou os seguintes fundamentos que sintetizo e os transcrevo aqui no voto já encaminhado a Vossa Excelência. O ministro Ives Gandra abriu, Vossa Excelência, presidente, abriu divergência no sentido de negar provimento aos embargos. E, nesta ocasião, pedi vista regimental e, inicialmente, com a devida vênia do posicionamento adotado pelo eminente relator, penso que o recurso de embargos interposto pelo reclamante não logra conhecimento, tendo em vista que os arestos acostados, ora são inservíveis por não atenderem aos requisitos da súmula 337, ora são inespecíficos, esbarrando no óbice da súmula 296. E digo aqui, senhor presidente, senhores ministros, a Egrégia 8ª Turma, ao apreciar o recurso de revista do reclamado, quanto ao ponto, assentou que, ao contrário do que afirmou o egrégio Tribunal Regional, a inobservância do intervalo interjornadas ocorreu em situações excepcionais, autorizadas por norma coletiva, sendo indevidas as horas extraordinárias sob esse título. Ao cotejar a divergência jurisprudencial transcrita nos embargos, com os fundamentos constantes do venerando acórdão turmário acima transcrito, constato que os julgados colacionados mostram-se inespecíficos ou inservíveis para o fim pretendido, como já afirmei acima. Com relação ao 2º, 3º e 5º arestos acostados às folhas que menciono, vale ressaltar que, embora versem sobre o intervalo interjornadas do trabalhador portuário avulso, não abordam um pressuposto acerca da existência de norma coletiva, prevendo as situações excepcionais de inobservância do intervalo mínimo de 11 horas entre 2 jornadas de trabalho, que é o cerne da presente discussão. Por tal razão, carece de identidade fática,
indispensável para a realização do cotejo. Já quanto aos 1º e 4º arestos, constata-se que não se presta a comprovação de divergência jurisprudencial por não atender à diretriz contida na linha A do item 1 da súmula 337, tendo em vista que a parte se limita a indicar a data de publicação dos julgados, deixando, contudo, de informar, como seria de rigor, a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foram publicados. Ressalta-se, ademais, quanto ao aresto emanado da Egrégia 6ª Turma, que, embora a parte transcreva o endereço eletrônico no qual supostamente teria sido acessado o julgado, não atende à exigência constante da linha C do item 4 da súmula 337. Aresto extraído de sítio da internet sem a menção expressa ao DJ ou do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho como fonte oficial de publicação e o endereço indicado pela parte não conduz ao inteiro teor do referido acordo. Como se vê, referidos arestos afiguram-se inservíveis ou inespecíficos para a demonstração de divergência jurisprudencial, razão pela qual deixo de conhecer dos embargos interpostos pelo reclamante, com fundamento no item 1 da súmula 296 e na súmula 337, nos seus itens 1A e 4º. Caso se entenda, senhor presidente, avanço, né? Sim. Avanço talvez seja melhor, porque como tanto o voto do relator como o meu entraram no conhecimento. Então, que depois eu já... Bom, presidente, isso. Eu, então, a princípio, deixo de conhecer dos embargos pelos óbices da súmula 296 e 337. Caso se entenda, todavia, pela possibilidade de serem ultrapassados os óbices apresentados, avanço aqui no mérito e digo, senhor presidente e senhores ministros, é certo que, tal como o intervalo intra-jornada, o intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho e menciona os artigos tanto da CLT quanto da Constituição Federal. Tanto é que esta Corte sedimentou o entendimento de que a inobservância do intervalo mínimo interjornadas acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no parágrafo 4º do artigo 71 e na súmula 110, sendo devidas as horas que foram subtraídas do intervalo. Está consagrado na nossa OJ 355. Não obstante, em se tratando de trabalhador avulso, tem-se que a legislação específica dessa categoria permite que, em situações excepcionais, não seja observado o intervalo mínimo de 11 horas. E é o que dispõe o artigo 8º da Lei 9.719, de 98, que transcrevo para Vossa Excelência. Na hipótese vertente, segundo previsão na norma coletiva transcrita pela Egrégia Corte Regional, estava autorizada a alteração no intervalo interjornada, em caráter excepcional, aspas, quando houver insuficiência de mão de obra para atender às requisições, desde que devidamente certificada pelo órgão RG e caracterizada pela eventual demanda de trabalho que impossibilite o atendimento de todos os pedidos de serviço no Porto Organizado de Rio Grande. E está negritado e grifado por minha autoria. O Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entendeu, contudo, que nenhuma situação de excepcionalidade foi demonstrada nos autos, sob o fundamento de que a mera insuficiência de trabalhadores portuários avulsos não é de ser considerada situação excepcional. Transcrevo da afirmação do Egrégio Tribunal Regional, as folhas 904. A Egrégia 8ª Turma dessa Corte, por sua vez, considerando que a inobservância do intervalo interjornadas ocorreu em situações excepcionais autorizadas por norma coletiva, concluiu serem indevidas as horas extraordinárias sob esse título. Com efeito, não se pode olvidar que a insuficiência de mão de obra pode acarretar prejuízo aos operadores portuários ante a possibilidade de paralisação das suas atividades, de modo que pode, inegavelmente, ser invocada como situação excepcional dentro do critério de razoabilidade. E a corroborar esse entendimento, trago doutrina de Cristiano Paixão e Ronaldo Fleury e também
um julgado proferido em situação análoga à presente da minha lavra na Igreja Quinta Turma, no RR 527-24/2012, onde enfrento especificamente essa situação. Sendo assim, tendo em vista que a inobservância do intervalo interjornadas ocorreu em situações excepcionais autorizadas por norma coletiva, mostra-se incorreta a douta decisão regional que, desprestigiando o instrumento normativo, condenou a reclamada ao pagamento do intervalo interjornada não usufruído. Desse modo, penso que decidiu com acerto a egrégia turma ao reconhecer a violação do disposto nos artigos 7º, 26 da Constituição Federal e 8º da Lei 9.719/98, para restabelecer a sentença que indeferiu o pagamento de adicional de horas extraordinárias em face do descumprimento do intervalo interjornadas, com a máxima vênia do eminente presidente da Igreja Quinta Turma, agora presidente deste escolhendo Tribunal Superior, presidente eleito deste escolhendo Tribunal Superior. Muito obrigado. Divirjo do voto apresentado por Sua Excelência para não conhecer do recurso de embargo. Caso superado, o óbice quanto ao conhecimento, no mérito, acompanha a divergência inaugurada por Sua Excelência, eminente presidente Ives, para negar provimento aos embargos, é como voto. Perfeito. Ministro Brito Pereira, deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, conquanto a questão seja apreciada preliminarmente quanto à divergência alusiva ao conhecimento, mas eu ao tempo em que reitero a regularidade dos embargos e, portanto, a possibilidade de conhecimento, no mérito, senhor presidente, eu assentei a ideia na circunstância de que a expressão legal de situação excepcional, ela vem sendo repetida nessas normas como de costume. As negociações coletivas, as normas coletivas, de um modo geral, se acostumaram a transcrever o texto da lei. Como se vê também nos dissídios coletivos, as entidades sindicais costumam propor dissídios coletivos com um grande número de exposições e, dentre elas, transcreve o texto da lei. Aqui não é diferente. Aqui está incutida a mesma cultura. Ora, a lei diz que na escalação diária do trabalhador portuário avulso deverá sempre ser observado um intervalo mínimo de 11 horas consecutivas entre duas jornadas, salvo em situações excepcionais constantes do acordo ou convenção coletiva de trabalho. Isso é o texto da lei. E a norma vem e diz o seguinte: admite-se em caráter excepcional a alteração no intervalo entre a jornada quando houver insuficiência de mão de obra e desde que pertinente. É também programática, tanto quanto a norma legal. Ora, a norma já disse que, quando houver situações excepcionais declinadas, esse constante é declinadas no acordo ou convenção coletiva, é possível alterar. Vem a norma e diz assim: admite-se em caráter excepcional a alteração do intervalo. Cadê? Essa redução do intervalo, ou sei lá, como queira se entender, só é autorizada por norma coletiva quando a norma coletiva é específica para esse fato, para alterar esse intervalo mínimo. Mas a norma coletiva tem que ser realizada em face da circunstância excepcional. Ela não pode ser programática como foi aqui. Diz a lei que pode, em caráter excepcional, quando houver situações excepcionais, a norma tem que dizer o seguinte: olha, nós estamos fixando este acordo específico para isso, em razão disso.
não vir uma norma em caráter programático, assim, admite-se em caráter excepcional e vem. É verdade que anuncia aqui, mas diz o seguinte, em caráter excepcional, alteração no intervalo interregional, quando houver insuficiência de mão de obra para atender às requisições. Isso é programático. Nesse dia, havia insuficiência de mão de obra. O memorial da negociação não veio aos autos, que é um grande defeito nessas ações em que envolve norma coletiva. Eu estou esclarecendo isso, senhor presidente, para dizer por que compreendi assim. Para mim, a norma coletiva que autoriza a alteração desse intervalo mínimo deve ser específica em face da situação excepcional, porque é assim que a lei diz. Ela diz assim, admito, mas só em situação excepcional. A norma coletiva diz assim, diante dessa situação excepcional que descreverá, circunstanciada, autoriza. Mas aqui, fazer uma norma programática, tanto quanto a lei, eu peço a máxima, venha o nobre ministro relator, a doutrina tem sido flexível nessa compreensão e nem a doutrina mesmo é unânime. Eu peço venha para manter, senhor presidente, o meu voto, não sem saudar o nobre ministro Caputo Bastos, que está bem acompanhado, né, pela doutrina que citou. Ministra Cristina, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, enquanto ouvia o voto do eminente ministro Vistori, relator, eu consultei os arestos que ensejaram o conhecimento e, data vênia do relator, entendo como o ministro Guilherme Caputo Bastos que não está configurada divergência capaz de ensejar o conhecimento dos embargos. E como já está se adiantando também o pronunciamento no mérito, se vencida na preliminar, o que espero não ocorra. Não, mas eu fui relatora na turma em questão de mérito, que eu vou agora. Mas se vencida na preliminar, no mérito, eu nego o provimento aos embargos. E o faço pelos fundamentos que já sustentei no acordo embargado, e exatamente porque entendo de forma contrária ao que o ministro relator acaba de expor. Sua Excelência entende, e assim justificou o provimento dos embargos, que a norma coletiva ela não pode ser programática. Mas digo que é da natureza a previsão e ela é programática, sim. Ela prevê, e isso não afronta o princípio da isonomia, tendo em consideração, como está expresso na norma coletiva que foi aqui celebrada, que ocorrendo situação excepcional e necessidade do serviço, é possível que o intervalo de 11 horas seja reduzido. E é o que nós vimos ocorrer no caso concreto, tanto que a sentença que está próxima dos fatos e que bem examinou os fatos, aplicou a norma coletiva naquela situação. Há uma previsibilidade, como nós sabemos que ocorre sempre. E essa questão da previsibilidade nos processos que geraram até o entendimento supremo sobre a validade dos PDVs, quando prevista em norma coletiva, inclusive na norma coletiva a possibilidade da quitação, não poderia uma norma coletiva ser casuística, ser pontual. Ela é uma lei entre as partes com vigência determinada no tempo. Então, não é da sua natureza realmente o casuísmo. De forma que a previsão, tal como posta, ela alcança uma situação concreta que frequentemente ou excepcionalmente possa ocorrer. Aqui, no caso, se definiu esses critérios. E isso não quebra o princípio da isonomia. O que a Constituição estabelece é quando
concretamente se identificar igualdade de condições entre um trabalhador avulso e um trabalhador com vínculo de emprego, os direitos são os mesmos. Mas nós bem sabemos que nem sempre essa igualdade se verifica concretamente. Por isso é que existe o avulso e por isso é que existe o empregado. São situações jurídicas que regulam situações de fato que têm diferenciações. Ora, se num determinado dia não há, e nós sabemos que, claro que pode haver trabalhadores empregados nessa atividade, mas se é um trabalhador avulso, que está até com interesse, porque vai ganhar mais, de trabalhar, não existe disponibilidade de outros. Então, a norma coletiva prevê essa situação de necessidade e de excepcionalidade. E ele, então, quer trabalhar. No dia seguinte, provavelmente, vai descansar o dia todo, porque nós sabemos que esses trabalhos têm peculiaridades. Um dia tem trabalho, no outro dia pode não ter trabalho. E eu vou negar concretamente eficácia a uma norma que é válida. Sim, porque a norma não se declarou invalidada a norma. De forma que eu estou muito tranquila aqui em endossar os fundamentos que já desenvolvi como relatora do acórdão embargado para, se vencida no conhecimento, negar provimento aos embargos. Perfeito. Ministro Brito Pereira. Senhor presidente, apenas para ler uma expressão do Tribunal, do acórdão do Tribunal Regional, em que foi transcrito no acórdão ora embargado. Diz o Tribunal Regional que está próximo dos fatos e a instância soberana da prova. Ademais, nenhuma situação de excepcionalidade foi demonstrada nos autos, as folhas 904. Agradeço, presidente. Ministro Renato, com a palavra. Senhor presidente, de fato consta, como disse o ministro Pereira, essa afirmação do acórdão regional, que, ademais, nenhuma situação de excepcionalidade foi demonstrada nos autos. Todavia, colho do acórdão da turma que a tese ali erigida partiu da premissa da existência da excepcionalidade, tanto que faz referência a um precedente da quinta turma do ministro Caputo Bastos, de que, na hipótese em que havia situações excepcionais demonstradas na previsão da norma coletiva. E me parece que esta é a conclusão lógica a partir dos fundamentos do próprio acordo da turma. Então, a meu juízo, a turma adotou tese partindo da premissa de que restou caracterizada a situação excepcional. E, no particular, nenhum dos arestos paradigmas, e aqui, para verificar a divergência, eu não posso ir no acórdão do Tribunal Regional, eu tenho que me fixar na tese adotada pela turma do TST. Nenhum dos arestos paradigmas tratam da situação em que tenha ocorrido excepcionalidade. E os demais não preenchem, alguns, portanto, são inespecíficos. Para ser mais exato, o segundo, terceiro e quinto arestos são inespecíficos e os demais não observam todos os requisitos da súmula 337. Então, de início, não conheço do recurso. Se conhecido, voto na linha de Sua Excelência, o ministro relator, e assim já decidi, no RR 303.600 de 2006, julgamento de 5/2/2014, da segunda turma. É como voto. Perfeito. Ministro Vieira de Mello Filho, com a palavra. Senhor presidente, eu vou pedir vista e mesa, que eu estou com alguma dificuldade aqui com o computador. Porque quando abro na petição dos embargos, há 3 arestos. E o ministro Guilherme suscita a imprestabilidade do julgado, e eu não tenho condição de aferir nesse momento. Então, eu peço vista e mesa
Porque a referência a 5 arestos, na petição de folhas que está surgindo aqui, tem 3. 2 da segunda turma e 1 da sétima turma. Visto em mesa. Então, visto em mesa, ministro Vieira de Mello Filho, vamos ao seguinte. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Vistor excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Mello Filho. Embargos em recurso de revista 564 de 2011. Embargantes Ricardo Alves da Silva e Proforte S.A. Transportes de Valores. Embargados os mesmos. O julgamento desse processo foi suspenso após o excelentíssimo senhor ministro relator ter conhecido e dado provimento aos embargos interpostos pelo reclamante e não conhecido do recurso de embargos interposto pela reclamada. E o excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico ter votado no sentido de conhecer e negar provimento aos embargos interpostos pelo reclamante. Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Lei de Murphy, né, presidente? Eu pedi vista aqui. Mas é só esse processo, depois seguramos Pois bem, aqui os próximos. aqui, como já salientado, Sua Excelência o ministro relator, em seu voto, propugna pelo conhecimento e provimento do recurso de embargos interposto pelo reclamante, asseverando que a Corte tem entendimento pacífico no sentido da inaplicabilidade da parte final do item 4 da súmula 85 TST, quando há descaracterização do acordo de compensação na jornada de trabalho em razão da habitualidade de horas extras, sendo devido o pagamento total das horas e não apenas o respectivo adicional. O pedido de vista se vincula à existência de acordo de compensação e as possíveis consequências de sua inobservância ou cumprimento. Nesse ponto, os autos revelam que a reclamada, em sua contestação, aludiu ao óbice do pagamento integral de horas extraordinárias, ao fundamento de que existente acordo individual de compensação, assim se expressando naquela peça de folha 100. Ainda, face ao princípio da eventualidade, tem-se que, caso seja deferido o pagamento de horas extras ao autor, o que não se espera, deverão ser consideradas como tais apenas aquelas que extrapolam a 44ª semanal, porquanto existente acordo individual de compensação de horas entre as partes, assim como pelo que consta do contrato em sua cláusula 5ª. A título exemplificativo, examinando os autos, porque aqui está em cotejo a incidência ou não de súmula, o que permite a análise da decisão regional, ao que parece não foram trasladadas as respectivas folhas. Não se encontra o referido acordo e tampouco as convenções indicadas. E quem pontuou a respeito desse tema, em síntese, apenas a título ilustrativo, foi a sentença. E o acórdão regional, no que tange a esse aspecto, eu transcrevo as folhas 3 e 4 dos autos, ele evidencia que a análise dos controles de jornada, de folhas 205 a 325, os horários foram acrescidos das horas extras relativas à troca de uniforme, objeto da análise do item anterior, infere-se em todos os meses a prestação de labor além da jornada de compensação, em número bastante considerável, na maior parte superior a 40 a 50 horas extras, a exemplo do que se extrai do espelho relativo aos meses de dezembro e janeiro de 2006, em que consta o resumo de horas, indicando no canto esquerdo do documento de folhas 8 a consignação de 50,46 horas extras a serem pagas com adicional de 50% e 11,25 a serem pagas com 100%. Segundo entendimento, a coexistência de ambas é incompatível e gera o extrapolamento da jornada e do limite semanal, o que se mostra prejudicial à saúde do trabalhador. E afastou a aplicação da súmula 85, sendo devida também a condenação sobre a hora normal, passo que não evidenciado o descumprimento da exigência formal, mas do conteúdo do acordo, em face das horas extras prestadas em excesso. Portanto, a única referência que se extrai das razões da própria reclamada, que em seu recurso ordinário revela que o regime observava o limite, está dentro do acórdão. Nesse quadro limitado, verifica-se que a turma concluiu que o regime de compensação adotado pela reclamada foi regular, na medida em que não observou as disposições previstas nos respectivos instrumentos e na legislação, uma vez que havia prestação habitual de horas extras, conforme demonstrado pelos cartões. Nessas circunstâncias, a condenação ao adicional referente às horas extraordinárias irregularmente compensadas e apenas ao adicional quanto às excedentes à 44ª.
Na presente hipótese, o pacto de compensação de jornada, a meu juízo, não pode ser reputado válido. O acordo semanal é o ajuste de horário, no qual a compensação das horas a serem elaboradas durante a semana ocorre dentro da própria semana, sem extrapolar o limite semanal com a concessão recíproca de benefícios e obrigações. No caso, o regime semanal não era realizado na prática e era ignorado. O colegiado, as folhas 272 e 73, verificou as sobrejornadas em todos os meses, além da compensação, em números bastante consideráveis. É absolutamente necessário que se estabeleça uma prévia comunicação e tenha previsibilidade quanto ao regime instituído. Prorrogação habitual e compensação aleatória ou inexistente, submetidas à vontade do empregador, não atendem ao espírito da compensação de horários e são prejudiciais à saúde física e mental. Nessa configuração, conforme o voto que distribuí a vossas excelências, comungo com sua excelência eminente relator pela invalidade do acordo de compensação e, nessa linha, cito os precedentes da minha lavra, na 7ª turma, do ministro Maurício Godinho, na 3ª turma, da ministra Maria Helena, na 2ª turma, do ministro Márcio Eurico, na 8ª turma, do ministro Agra Belmonte, na 3ª turma, da ministra Malma, novamente, na 5ª turma, e do ministro Hugo Carlos Scheumann, na 1ª turma. E, por esse fundamento, eu estou acompanhando o ministro relator. Perfeito. O ministro Márcio, que abriu a divergência, deseja fazer uso da palavra? Só, data vênia, me parece que a hipótese do item 4 da súmula 85 seria, pelo que seria devido apenas o adicional das horas extras. Eu mantenho minha divergência. Perfeito. Ministra Cristina. Eu vou pedir vista em mesa, presidente, para definir. Vista em mesa? É. Perfeito. Então, vista em mesa, ministra Maria Cristina Peduzzi. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Márcio Eurico. Embargos em recurso de revista 2.946 de 2011. Embargante Departamento de Águas e Energia Elétrica, embargado Tiago de Souza Maciel. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Márcio Eurico. Pois não, senhor presidente, senhores ministros. O agravo foi provido na sessão do dia 14 de dezembro do ano passado. Aqui o que se discute é a aplicação da Lei 4.950-A de 66 ao servidor público seletista de autarquia estadual. Eu entendo inaplicável, eu estou conhecendo, já provido o agravo, pelo aresto de folhas 540 da Egrégia 2ª Turma, que espelha a tese de que não se aplica o piso salarial da Lei 4.950-A, servidor público seletista, em face dos artigos 37, incisos 10 e 11 e 169 da Constituição Federal. E é como entendo, senhor presidente, por isso estou aqui conhecendo e, no mérito, dando provimento aos embargos para restabelecer o acordo regional que não aplicou a lei. É o meu voto. Perfeito. Doutor Newton. Presidente, pelo empregado embargado, com procuração nos autos, eu peço a palavra a Vossa Excelência. Então, pelo tempo regimental, lhe é concedida. Com a lei da sessão, essa matéria já tem sido bastante decidida. É a questão da aplicação da Lei 4.950, mas eu quero só fazer um destaque aqui a Vossas Excelências. Esses pedidos feitos pela Lei 4.950, ele tem dois caminhos diferentes. Por um, se pediu ainda, se pede, talvez, a correção pelo salário mínimo, o que foi claramente vetado e até a súmula 4 hoje se refere a isso. E há um outro caminho, que é o caminho dessa inicial, que pede o piso salarial. E, em seguida, aí sim, a aplicação normal das regras que caibam ao caso em concreto. Esse é o caso do processo. Não se pede a correção para o salário mínimo. Nessas hipóteses, a Igreja SDI tem precedentes no sentido de que cabe, sim, o piso salarial,
E também assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal, inclusive em reclamações. Tenho aqui a de número 14.292, foi o ministro Gilmar Mendes, onde ele recorda a súmula vinculante número 4, diz, nos termos da súmula vinculante número 4, aspas, traz a súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem substituído por decisão judicial. E aí prossegue na reclamação para negá-la, dizendo, assim, ainda que fosse declarada a inconstitucionalidade da fixação pela Lei 4.950 a 66 de piso salarial com base no salário mínimo, a jurisprudência dessa Corte, se refere ao Supremo, evidentemente, é no sentido de que tais disposições são aplicáveis até que nova legislação venha a fixar os critérios de cálculo em conformidade com a Constituição Federal. Ou seja, não pode substituir, nós não podemos substituir, tem que ser substituído por uma lei. Enquanto não houver essa lei, o Supremo tem dito, e tem dito isso, inclusive, com relação aos índices de correção, etc., tem que ser desse posicionamento. Então, ainda está mantida essa perspectiva de que, por ausência de lei, se mantenha 4.950 apenas quanto à fixação do salário mínimo, como piso. A partir daí, não, o regramento normal que competia a cada categoria. Então, fazendo só essa observação, presidente, em outros debates, que a matéria tem sido bastante debatida, pede-se que seja negado provimento aos embargos. Perfeito. Ministro Márcio. Pois não, senhor presidente. Quando o excelso Supremo Tribunal Federal assegurou direito à fixação inicial do salário mínimo, com piso em lei especial, ele não apreciou a matéria sob o enfoque da constitucionalidade da aplicação da lei que fixa essa remuneração. E, nesse sentido, eu lastreei meu voto aqui em julgados desta egrégia subseção, aqui, de 30 de setembro de 2016, relatoria do ministro João Orestes Dallazen, 31 de agosto de 2017, ministro Alexandre Agra, 10 de agosto de 2017, ministro Valmir, e 1 de junho de 2017, da minha relatoria. Eu peço vênia para manter o meu voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, apenas um esclarecimento. O Aresto é oriundo da 7ª turma, e a 7ª turma entendia que aquele preceito da STI 2 aplicava-se à administração indireta. Todavia, em face da decisão do ministro Dallazen, aqui na STI, chancelada pela maioria, que fixou o novo precedente, entendeu-se que não se aplicava a regra à administração pública direta nem a indireta. Por isso, a 7ª turma, a partir de setembro e da ciência desse acordo, alterou seu entendimento nessas hipóteses, tal qual agora Sua Excelência o eminente relator propõe. Por isso que, com ressalva, embora seja o aresto da 7ª turma, esclarecendo a coerência do julgamento, eu estou também acompanhando Sua Excelência por esse fundamento. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido sim, nós temos votos do relator. Senhor presidente, eu posso votar no processo que estou com vista em mesa. Ótimo. Então, eu peço que seja apregoado o 564. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargos em recurso de revista 564 de 2011. Com a palavra, a ministra Cristina. Senhor presidente, senhores ministros, eu sei que a jurisprudência já está no mérito reiterada no sentido do voto relator e do voto vista, mas eu, data vênia, eu divirjo no mérito do entendimento adotado e nego provimento aos embargos, porque entendo que o item, como fez a egrégia 3ª turma, no acórdão embargado, entendo que a súmula 85, item 4, ela é expressa, né, no sentido de que é devido o pagamento integral
da hora extra decorrente da irregularidade da compensação, qualquer irregularidade no cumprimento de acordo de compensação, no que ultrapassar as 44 semanais. Aí sim é devido pagamento integral com adicional, mas não no período inferior a esse limite. E esta é a minha leitura da súmula. Não vou compredar, argumentar, não vou me estender, porque todos conhecem a matéria, mas eu fico vencida. Nego o provimento. Ministro Renato. Senhor presidente, a proposta o voto do Sua Excelência o relator no sentido de conhecer... É não conhecer. Não, do relator... Conhecer por contrariedade... Não, é por divergência. Conhecer do reclamante apenas quanto ao tema acordo de compensação por divergência jurisprudencial e dar-lhe provimento para restabelecer o acordo regional em particular, e não conhecer do recurso de embargos da reclamada. Eu, quando examinei esse processo, senhor presidente, tive muita dificuldade de entender o que se discutia nos autos. Parece-me que era um trabalho de 6-1 e se discutia a validade do acordo de compensação de jornada. No entanto, fiquei esclarecido com o voto vista do ministro Vieira de Mello, cujo estudo me debrucei com profundidade no dia de ontem. E eu estou acompanhando, portanto, o relator, mas com os fundamentos do ministro Vieira de Mello Filho. Tá. Então, acompanhando o relator. Ministro Bresciani. Senhor presidente, eu peço vênia a divergência, acompanho o relator, cujo voto está calcado na jurisprudência recente e reiterada dessa subseção. Ministro Guilherme Caputo Bastos. Presidente, eu também vou pedir vênia à divergência, acompanhar o relator e também na esteira do eminente ministro Renato, se pudéssemos agregar aos fundamentos do eminente relator os argumentos trazidos pelo eminente ministro Vistor. Ministro Valmir. Senhor presidente, estou pedindo divergência para acompanhar o relator com as chegas do ministro Vieira de Mello Filho. Ministro Augusto César. Presidente, também a leitura dos votos do eminente relator, do eminente Vistor, me fizeram compreender que nós estamos numa situação em que não se trata exatamente de prestação habitual de horas extras, ou não se trata simplesmente de prestação habitual de horas extras, mas de um acordo de compensação que, não obstante estivesse no módulo semanal, sequer indicava quais seriam os horários a serem prestados e, portanto, compensados, e uma mistura de compensação com prorrogação, que fez, inclusive, com que o ministro Vieira de Mello dissesse que nós estávamos não na dimensão da validade, mas na dimensão da própria existência desse acordo de compensação. E, por essa razão, não se aplicaria o item 4 da súmula 85 do Tribunal Superior do Trabalho. Eu concordo com essa linha de raciocínio, peço vênia à divergência para acompanhar, portanto, o relator. Ministro José Roberto Pimenta. Senhor presidente, na esteira dos ministros que já me antecederam, também peço vênia à divergência e àqueles que a acompanharam para aderir à fundamentação do eminente relator com os acréscimos de fundamentação do ministro Vieira de Mello Filho. Ministro Hugo. Eu também, senhor presidente, peço vênia à divergência acompanhar o relator. Também vou pedir vênia à divergência acompanhar o relator e proclamo que, por maioria de votos vencidos, o ministro Márcio Eurico e a ministra Cristina se insistiu nos termos do voto do relator em relação aos embargos do reclamante e da reclamada. Junta a voto vencido, o ministro Márcio Eurico e adere a ministra Cristina. Vamos ao próximo. Estou aderindo, senhor presidente. Estou aderindo. A vista em mesa, então, do ministro Vieira de Mello Filho, vamos a ela. Relator excelentíssimo, senhor ministro Brito Pereira. Embargo sem recurso de revista 991 de 2011. Vista em mesa concedido ao excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho.
Então, com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, inicialmente eu peço escusas, porque não recebi o voto vista por equívoco do gabinete. Como a questão da admissibilidade, eu fui me deparar com o processo eletrônico. Quando se abre a petição pelo sistema aqui direto, só aparecem 3 páginas. Então tem que ir no PDF, para o PDF parecer com as páginas 942, 943, mas eu digo que eu estou na mesma proporção do ministro Levenhagem para essas questões tecnológicas, mas eu chego lá. Com relação à admissibilidade, aqui é a questão que envolve o intervalo interjornada, trabalhadores portuários do OGM, foram trazidos 5 arestos. O primeiro aresto, de folhas 942, da lavra do ministro Zé Roberto, ele, embora traga a data de publicação, ele não tem a fonte. Não trouxe a fonte como exigência desta subseção. O segundo aresto, da lavra do ministro também José Roberto, da segunda turma, ele é genérico e alude apenas a intervalo intrajornada, aplica a súmula 4373 e fala que não pode haver a supressão. Ele não cuida da questão relativa à existência da convenção coletiva. O terceiro aresto da terceira turma, do ministro Belmonte, é bem genérico, só alude à existência de hora extra pelo desrespeito ao intervalo, ainda que prestada a operadores diversos. Necessariamente não é a hipótese que foi colocada pela turma. Por isso que também revela-se inespecífico. O aresto da lavra da ministra Cátia Magalhães, da sexta turma, ele indica no pé de página a URL. O problema é que quando se acessa esse endereço, ele não direciona para nenhum acórdão, mas ele manda para a página do Google. Por isso que também não teríamos como aferir a admissibilidade desse. E o último aresto, de folhas 943, ele, da sétima turma, da lavra do ministro Cláudio, ele alude à prestação de serviço com prejuízo ao intervalo, o que justifica a condenação nos termos da OJ 355. Não alude à questão da convenção coletiva, não faz o necessário cotejo, invoca o artigo 66 e o artigo 7º 22. A meu juízo, pedindo vênia, então, a sua excelência o relator, eu estou acompanhando a divergência no sentido de não conhecer do recurso. Porventura, se acaso for superada a admissibilidade com o conhecimento, aí eu vou pedir vênia para acompanhar o ministro relator. Perfeito. E até, me permita, presidente, o faço, porque há pouco, inclusive, quando votava um processo relativo à base de cálculo do salário dos profissionais, eu ressaltei que mudou-se a jurisprudência da subseção e, por isso, a sétima turma a ela convergiu. E aqui eu verifiquei que a jurisprudência desta subseção ela é estratificada no sentido de reconhecer-se o direito ao intervalo ao trabalhador portuário avulso, mediante impossibilidade de redução ou supressão, e seja para trabalhadores diversos, e aqui tem um precedente da lavra do ministro Augusto, um precedente da lavra, inclusive salientei o ministro Capucci de 2016, do ministro Augusto de 2017, do ministro João Orestes Dallazem, de 20 de outubro de 2017, e um meu de 2013. Portanto, é uma jurisprudência que, de 2013 a 2017, ela se mantém coesa no sentido de reconhecer o direito a esse intervalo. E, por isso mesmo, eu preconizo que, para a estabilidade que tem sido solicitada e estimulada e bradada a todos os cantos, é necessário que nós também mantenhamos a identidade da jurisprudência, a não ser que haja um fato ou uma distinção que permita que nós façamos essa modificação. Por isso que, com todas as vênias, não conheço. Se conhecido, é no sentido do voto do eminente relator. Perfeito. Ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o acordo na 8ª turma afirma que
nos termos da legislação vigente, consideradas as peculiaridades da categoria, a questão pode ser objeto de negociação coletiva, não havendo falar em afronta ao princípio da isonomia entre trabalhador avulso e aquele com vínculo permanente de emprego. De fato, os arestos ofertados a confronto, eles partem do pressuposto de que o intervalo interjornada, quando não cumprido, enseja o pagamento de horas extras, mas não alude à existência de norma coletiva no particular, que seria, de fato, necessária, inclusive na dicção da Lei 9.719 de 98. Então, eu também não conheceria, pedindo vênia ao eminente relator. Mas, se também vencido quanto ao conhecimento, eu, na hipótese, aí sim, acompanho a conclusão do eminente relator, porque a própria lei, e assim o faz também a norma coletiva, exigem que se evidencie situação excepcional em ordem a afastar-se o direito a essas horas extras decorrentes da inobservância do intervalo interjornada. E este aspecto não está presente nem no acordo regional transcrito e nem no acórdão embargado. Dessa maneira que voto, presidente. Tá bom. Ministro Márcio. Pois não, senhor presidente, eu também não conheço. Tá. Com efeito, aqui, 1º e 4º arestos foram transcritos sem indicação das fontes de publicação e os demais são inespecíficos. Não conheço também os demais. Tá. Se eventualmente conhecesse. Prosseguindo, eu sigo acompanhando, data vênia divergência. O relator. O acordo é da 8ª turma, participei do... Senhor presidente. Não, é com a divergência. Ah, com a divergência. Senhor presidente. Sim. Senhor presidente, eu acabei de fazer um reexame desse caso. Examinei a regularidade da indicação dos precedentes nos embargos e constato que, de fato, eles estão, ou no primeiro bloco, ou inespecífico, ou aquela segunda e da sexta, de fato, não atende mesmo a 3371, inciso A, da Constituição da República. Eu não sei, da CLT. Eu não sei se algum dos colegas me acompanhou no conhecimento, mas se me acompanhou, eu estava lendo tudo aqui, me desconcentrei. Se me acompanhou, eu vou pedir permissão para refluir e também não conhecer. Penso que não dá para conhecer o defeito. O único que acompanhou no conhecimento fui eu e eu vou refluir com Vossa Excelência. Tá bem, Pergunto presidente. se há alguma divergência quanto ao conhecimento. Eu poderia votar, presidente? Sou o último. Sim, não. Ainda falta o ministro Augusto César, César. Zé Alberto Pimenta, o Carlos Scheuermann. Eu só pergunto assim, para simplificar, se há divergência quanto ao conhecimento. Eu não conheço, presidente. Quero votar que eu não conheço. Então, estamos todos de acordo. Então, se decide por unanimidade não conhecer dos embargos. Senhor presidente, retorno de vista Então, em mesa. então, o ministro Brito permanece como relator e o ministro Guilherme Caputo Bastos, que abriu a divergência quanto ao não conhecimento, junta voto convergente. Pode ser? Eu aqui tirei sua anotação. Perfeito. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 242.700 de 2007. Embargante Roseli da Silva Pereira, embargado Banco Santander Brasil S.A. Neste processo, a registro impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Então, com a palavra, o ministro Augusto César de Carvalho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui o tema é único, após provido o agravo. O tema diz respeito à base de cálculo do adicional de periculosidade, salário base estaria disfarçado mediante o pagamento da verba denominada comissão de cargo. Eu sigo, inclusive, aqui a jurisprudência da SDI1 para conhecer e prover os embargos. Perfeito. Doutor Russomano. Senhor presidente, somente o registro, já com poderes. Somente o registro, já com poderes. Perfeito. Então, feito o registro da presença, pergunto se há alguma divergência. Não havendo, se decidimos, temos voto relator. Vamos ao próximo. Relator, excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 42.800 de 2004. Embargante Itaú Unibanco S.A., embargados sindicatos e empregados em estabelecimentos bancários do município do Rio de Janeiro. Então, com a palavra, ilustre relator, ministro Augusto César de Carvalho.
Senhor presidente, aqui se trata de ação civil pública, plano de assistência médica dos substituídos, cláusula geral da boa-fé objetiva, dever anexo de lealdade. Violação a um erro de grafia, aplicação do artigo da súmula 51.1 do Tribunal Superior do Trabalho. O que eu já digo, na ementa, é que a ação foi ajuizada, essa ação civil pública, uma ação coletiva, foi ajuizada pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro. O pedido era o de restabelecimento das condições mais benéficas previstas nas modalidades do plano de assistência médica sem as alterações ocorridas posteriormente, em abril de 1998, e a turma fez constar, entre aspas, aspeio eu, não se trata de tipificar a natureza jurídica dos planos de assistência médica, conforme pretende o embargante. O cerne da questão reside na violação da boa-fé objetiva consubstanciada na submissão dos substituídos às alterações prejudiciais e minudentemente consignadas pela Corte de Origem. Parece que o aresto paradigma trazido à colação não examina a controvérsia sob esse prisma. Eu enfatizo isso já na ementa para não conhecer dos embargos. Perfeito. Doutor Russomano. Senhor presidente, com poderes nos autos, solicito o uso da palavra. Pelo tempo regimental lhe é concedida. Por enquanto, fica só o registro do doutor Ricardo. Perfeito? Tá bom. Senhor presidente, egrégia subseção, inicialmente, se me permitam, eu gostaria de trazer uma pequena anedota, um aspecto particular, inclusive, que acontece com o escritório e demonstra até uma preocupação que empregadores e todos os beneficiários de plano de saúde possuem em situações parecidas. O escritório tem um plano de saúde para seus funcionários. E, em virtude de motivos N pelos planos de saúde por suas operadoras, recebemos a notícia de que o reajuste seria de 107% para o ano de 2018. Como administrador do escritório, eu me detive diante de uma opção: negociar esse valor, mas ainda assim seria um valor inviável para várias pessoas, ou tentar achar um novo plano de saúde. E aí, conhecedor da jurisprudência, não jurisprudência deste tribunal, mas jurisprudência em diversos casos, já me deparei com processos no qual a mudança de um plano de saúde para um plano de saúde mais barato, mas que, consequentemente, tinha uma cobertura pior, foi tida como prejudicial. Também já verifiquei processos em que se verificou que a mudança de um plano de saúde, com preço talvez um pouco mais caro, mas com uma cobertura maior, também foi tido como prejudicial. Em suma, é um aspecto subjetivo o que é prejudicial em planos de saúde, e esta situação é de uma complexidade e relevância enorme diante de uma situação, diante de um plano de saúde, custeado ainda que parcialmente ou integralmente por empresas. Fica-se, então, diante de um risco trabalhista, porque a cobertura maior com preço maior ou a cobertura menor com preço menor, ambos são tidos como prejudiciais, dependendo de quem a julga, ou então se submete a um reajuste muitas vezes inviável. Esta questão do processo, ela é aplicável no processo, do exemplo, ela é aplicável ao processo, porque no caso em questão, o acórdão regional afirma: houve alteração do plano de saúde. Caberia à empresa comprovar que esta alteração não era prejudicial, não cabendo ao sindicato demonstrar esse fato. Entendeu-se que seria um fato obstativo e não um fato constitutivo do direito em questão. Outro aspecto também é que a discussão é unicamente em virtude de uma adequação a planos ao banco, porque houve aquisição de outra entidade bancária, a um outro plano de saúde, e se este plano de saúde, como a empresa não comprovou que ele seria mais benéfico, é tido, então, pelo princípio da cláusula contratual da boa-fé, como prejudicial e impossibilitada, então, a sua alteração. O aresto paradigma trazido no recurso de embargos afirma e traz um aspecto fático de que passou-se a ter uma participação financeira dos funcionários. Mas, ainda que houvesse
esse pagamento pelos funcionários que não havia anteriormente, não se poderia tratar de contratação, alteração contratual unilateral lesiva ou supressão ilícita de benefício contratual, porque não haveria atribuição, como atribuir natureza salarial ao plano de saúde, assim a supressão havida não implicou alteração ilícita. A tese trazida no aresto paradigma é de que não se trata de uma alteração contratual ilícita, ainda que houvesse um pagamento maior ao empregado. No caso em questão, sequer há prova de que houve pagamento maior ou cobertura pior ao empregado. Houve alteração do plano de saúde. E se esta alteração do plano de saúde, em si, seria tida como alteração contratual lesiva a esses empregados ou não. A questão, então, demonstra, aí apresenta no recurso de embargos um aresto paradigma específico, e ela, em seu mérito, foi por este motivo que eu me utilizei do exemplo inicial, ela é deveras complexa para se chegar e concluir, quase que automaticamente por presunção, de que uma alteração de um plano de saúde, em virtude de N fatores, ela é automaticamente prejudicial aos seus empregados. Motivo pelo qual o conhecimento e provimento do apelo no particular. Obrigado. Então, por enquanto, só o registro da presença, doutor Ricardo. Excelência, eu gostaria de trazer um correto enquadramento da matéria que está sendo discutida. Com a palavra. Então, já adiantou. Eu requero a juntada de subestabelecimento, Excelência, e uso da palavra. Perfeito. Questão da ausência de lesividade. A ausência de lesividade, no caso, ela é flagrante, porque o novo plano de saúde impacta diretamente o salário dos empregados, porque aqui o que se discute é a existência de coparticipação ou não. E, no caso, esse novo plano, haveria coparticipação dos empregados. E mais, o banco vem aos autos dizer que o plano de saúde novo contratado era benéfico aos empregados, porque previa uma maior cobertura, cirurgias complexas e tal. Mas o acórdão regional ele consigna expressamente aferir se esse plano era melhor ou não. É impossível desses autos, porque o banco não trouxe sequer o contrato. Não trouxe sequer o contrato. Então, no caso, há sim uma alteração unilateral do contrato de trabalho desses substituídos, e, em razão disso, por conta do enquadramento, o acórdão tido como divergente pelo embargante não se presta à caracterização da divergência necessária para o recurso de embargos da forma do artigo 894, 2 e o 2961 a súmula 2961 deste tribunal. Perfeito. Então, o ministro Augusto César, com a palavra. Presidente, muito brevemente, me parece que tudo que diz respeito ao mérito não pode ser enfrentado, porque o fundamento singelo da egrégia sétima turma foi o de que a cláusula geral prevista no artigo 422 do Código Civil estaria a dar suporte à pretensão deduzida pelo sindicato. O paradigma traz tese a respeito de o plano de saúde configurar-se ou não salário in natura, com base no artigo 458, parágrafo 2º da CLT, e nada diz sobre o artigo 422 do Código Civil e a sua incidência em todas as relações jurídicas de direito privado, inclusive aquelas que envolvem o trabalho humano. Então, por essa razão, me parece que é visivelmente inespecífico o aresto paradigma e mantém o voto. Perfeito. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se decidido, nós temos o voto relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro José Roberto Pimenta. Embargos em recurso de revista 221.300 de 2001. Embargantes Juarez Costa Carneiro e Banco Banestado S.A. e outro. Embargados os mesmos. Então, ministro José Roberto Pimenta, com a palavra. Senhor presidente, senhores ministros, temos aqui 2 embargos. Os primeiros dos reclamados, os outros do reclamante. No reclamante tem o tema do divisor, por isso o processo ficou aguardando a solução dessa questão no nosso pleno.
E os embargos dos reclamados. Os embargos dirigem-se contra a decisão proferida pela Egrégia Quinta Turma desta Corte, que não conheceu do recurso de revista dos reclamados, mantendo a decisão regional no aspecto em que determinou a reintegração do reclamante. Por outro lado, conheceu do apelo dos bancos reclamados, dos entes reclamados, quanto ao tema horas extras, cargo de confiança, período posterior a 21/10/97, por violação do artigo 62.2 da CLT, e deu provimento ao recurso de revista para excluir da condenação o pagamento das horas extras posteriores a 21/10/97, até a data da rescisão. Examinando, em primeiro lugar, os embargos dos reclamados, o tema é conhecido e tem um aspecto processual que me parece determinar a solução da questão. Reintegração, norma interna do Banco Banestado, necessidade de motivação do ato de dispensa. A decisão da turma assentou que a decisão regional foi embasada em 2 fundamentos autônomos e distintos: impossibilidade de dispensa imotivada do empregado contratado por sociedade de economia mista e vedação de dispensa sem justa causa por norma interna do reclamado. Quanto ao primeiro fundamento, a turma entendeu que a decisão regional estava em confronto com o entendimento da OJ 247 desta subseção. No entanto, entendeu que, quanto ao segundo fundamento, a existência de norma interna do reclamado, vedando a dispensa sem justa causa, o recurso de revista deveria ter sido fundamentado na divergência jurisprudencial, mas os reclamados não colacionaram aresto de outro tribunal regional, nos termos da linha B do artigo 896 da CLT, apreciando a mesma norma interna analisada pelo Tribunal Regional do Trabalho de origem. Concluiu, então, que, ainda que o primeiro fundamento, autônomo, pudesse ser desconstituído por força do artigo 37, caput da Constituição Federal, subsistiria o segundo, não desconstituído e suficiente por si mesmo para manter a decisão recorrida, a aplicação das normas internas. E, nesse sentido, os embargos vêm visando a demonstração de aresto, invocam contrariedade ao J 247 da subseção 1, que não se configura nesse caso, na medida em que o fundamento autônomo suficiente e necessário para a manutenção da decisão regional foi o outro, a existência de normas internas, e aqui não houve conhecimento do recurso de revista, porque não foram apresentados arestos de outro regional. Então, não há tese. Não havendo tese, o resultado é não conhecer dos embargos dos reclamados. Quanto aos embargos do reclamante, horas extras, cargo de confiança, gerente-geral de agência, artigo 62, aqui os arestos trazidos a cotejo pelo reclamante mostram-se inespecíficos, nos termos da súmula 296, item 1 desta Corte. Eu não conheço. E quanto ao divisor, eu estou aqui, a decisão já está em consonância com a nossa alteração da súmula, os arestos trazidos a cotejo não são específicos e eu também não conheço. Em suma, senhor presidente, não conheço de ambos os embargos. Então, ambos foram parcialmente vencedores. Pergunto se faço só o registro ou desejam sustentar. Apenas o registro, senhor presidente. Doutor Russomano, também? Somente registro, excelência. Então, feitos os registros da presença de ambas as partes, pergunto se há alguma divergência. Não havendo-se, nós temos o voto do relator. Como já estamos próximos, praticamente ao meio-dia, vamos suspender a sessão e retornamos 1h30, sob a presidência do ministro Emanuel. Se ele não estiver, o ministro Renato assume a presidência. Senhor presidente, poderíamos retornar às 14 horas? Podemos retornar às 14 então, horas. recomeçamos às 14 horas. Obrigado. Perfeito. E o Sessão TST termina aqui, lembrando que você pode acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo site e redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.